Qual o preço de uma plataforma de acessibilidade inclinada? Essa costuma ser uma das primeiras perguntas quando a gente avalia a instalação de uma plataforma de acessibilidade para uma escada. Nesse vídeo eu vou tentar responder essa pergunta da forma mais específica possível. Acompanha comigo. O preço da plataforma de acessibilidade para a escada é um fator muito importante, inclusive a gente precisa dele para saber avaliar o custo-benefício de instalar esse equipamento. Comparando o preço da plataforma de acessibilidade para escada com outros equipamentos, de modo geral, para desníveis de 4 degraus até um pé direito, a plataforma de acessibilidade para escadas tende a ser o melhor custo-benefício. Bom, quais são esses outros equipamentos? São o elevador de acessibilidade, a plataforma vertical de acessibilidade, a plataforma embutida de acessibilidade e a cadeira elevatória. A plataforma de acessibilidade para a escada, ela tem vantagens muito especiais que fazem dela um excelente investimento. Ela não precisa de construção de caixa de corrida, de poço, casa de máquina, coisas necessárias à instalação do elevador. Ela é mais fácil de instalar, ela é fácil para desmontar e para remontar em outro local se for o caso. De modo geral, considerando o preço total da instalação, com o preço do equipamento e o preço da obra, ela possui o preço mais barato, ela praticamente não precisa de obra civil, ela tem uma instalação mais rápida e ela praticamente não ocupa espaço quando não está sendo utilizada, ela fica ali guardadinha, dobrada no cantinho. A média de preço da plataforma de acessibilidade para a escada, ela pode variar de 30 mil a 150 mil reais. Para determinar o preço exato, é preciso considerar alguns itens. Nós precisamos considerar o comprimento do percurso. Então, quanto menor o comprimento do percurso, menos trilho, menos componentes ali são necessários, isso torna o custo menor. O preço varia com o local de instalação. Então, uma plataforma instalada numa casa de uma família costuma ser mais barato do que uma plataforma em um condomínio residencial utilizada por várias famílias e que é mais barato que uma plataforma instalada no local comercial, num shopping, por exemplo. O preço varia com o endereço do local de instalação. Então, em geral, os locais próximos aos grandes centros industriais, com uma facilidade de logística, costuma ter um preço um pouco mais barato do que aqueles locais que estão muito distantes da fábrica e que possuem um acesso um pouco mais demorado. O tipo de ambiente, então nós temos ambientes cobertos e ambientes descobertos. Para ambientes descobertos, o preço costuma ser um pouco mais caro, porque o equipamento ele tem que ser enclausurado, com proteção e exposição ao sol e à chuva. O preço varia de acordo com o tipo de ancoragem. Nós temos dois tipos de ancoragem: ancoragem no piso e ancoragem na parede. De modo geral, a ancoragem na parede é um pouco mais barata, porque ela não precisa de poste, de um sistema de sustentação para ancorar essa plataforma no piso. Isso se a gente considerar que a parede já exista. Se essa parede não existir, ou se a parede que existe não tem uma resistência para fazer essa fixação, costuma ser mais barato fazer a fixação no piso. Para compreender qual que é o melhor tipo de ancoragem, de acordo com o local, como que está a resistência dessa parede, é necessário conversar com o engenheiro da IESAB. Ele tem um conhecimento, ele sabe avaliar qual que é o melhor tipo de ancoragem para cada local. Uma outra coisa que tem impacto no preço é o sistema de resgate. É muito importante que a plataforma ela tenha um sistema de resgate em caso de uma queda de energia elétrica, de um blackout. Então, é a pessoa poder usar o equipamento para terminar um trajeto, para fazer uma viagem ali, mesmo em caso que não tenha energia elétrica. E nós temos dois sistemas de resgate. Ele pode ser manual ou ele pode ser automático. O sistema automático, ele costuma ser um pouco mais caro. Isso é porque ele precisa de uma bateria reserva, um no-break, que vai armazenar energia elétrica e permitir esse equipamento a funcionar um tempo, ainda que ocorreu uma queda de energia na rede elétrica. A necessidade de passar por um patamar muda o preço da plataforma. O que seria isso? Nós temos escadas de lance único e nós temos algumas escadas que possuem um primeiro lance, um patamar intermediário, um descanso, depois ela termina o percurso com um segundo lance. Para as escadas que possuem esse patamar intermediário, esse descanso, o preço pode ser um pouco maior. O preço também varia se há necessidade de realizar curvas, então curvas no trajeto da escada
são um fator que aumentam bastante o preço do equipamento. A plataforma reta ela é bem mais barata que uma plataforma que faça curva. O acabamento do piso também tem uma alteração no preço da plataforma, né? Em geral, nós temos dois tipos de acabamento: com a borracha antiderrapante ou em alumínio. A plataforma com piso de alumínio ela é mais resistente, ela é mais bonita, mas também é um pouquinho mais caro. E o preço também varia se o cliente deseja um controle remoto para a operação dessa plataforma, né? Então, essa plataforma ela pode ser operada por um painel que é fixo no elevador de escada, ou ele pode ter controle remoto. O controle remoto aumenta um pouco o preço final do equipamento. Nessa figura aqui, a gente pode ver os principais componentes existentes aí quando a gente usa o transporte de uma plataforma de acessibilidade inclinada. Então, ela tem motor principal, um painel elétrico, um controle móvel. O controle móvel está localizado aqui nessa imagem nas mãos do usuário. Guarda-corpo retrátil, então esse guarda-corpo aqui ele tem um movimento automático. Um banco retrátil, né, um banco escamoteável que está aqui. Um piso dobrável, que tem um acabamento antiderrapante, nesse caso aqui é um piso em alumínio. Rampa automática, trilho de apoio com o rodízio aqui que vai apoiar nesse trilho. Nesse modelo aqui, a carenagem da cabine do elevador é em inox, barra de apoio em inox, e aqui está o usuário. Nesse caso, é um usuário que não é cadeirante. Então, ele está usando aqui o banco retrátil para fazer o transporte ali. Ele poderia ficar em pé, não é nada que impeça isso, né? E se fosse um cadeirante, bastaria não desdobrar, não abrir o banco aqui, né? E o cadeirante pode usar a plataforma normalmente. Existem algumas exigências normativas, algumas coisas que são obrigatórias, que afetam um pouco o preço da plataforma de acessibilidade para escadas. Os principais são a necessidade de existir um banco retrátil para que a plataforma possa ser usada por idosos, por grávida, por demais pessoas que tenham dificuldade de utilizar a escada e que não sejam cadeirantes. É necessário que ela tenha movimento automático tanto do piso, das rampas e das cancelas do guarda-corpo. Ela tem dimensões mínimas que ela tem que respeitar, né? Dimensões que são necessárias para caber a maior cadeira de rodas padrão de mercado. E ela tem uma capacidade de carga, né? Uma capacidade de peso para levar a cadeira de rodas elétrica, que é uma cadeira de rodas que é mais pesada que a cadeira de rodas comum. É muito importante ter atenção, ter cuidado nesse momento, para a gente jamais comprar uma plataforma que esteja fora de norma. Comprar um equipamento fora de norma pode parecer uma economia de dinheiro, mas em pouco tempo isso pode representar um grande prejuízo para quem fez essa escolha. Quando um equipamento não atende às normas, quando a gente tem uma plataforma de acessibilidade inclinada que não está coerente às normas que ela deveria seguir, o proprietário da edificação, o proprietário do local que tem essa plataforma instalada, ele pode ter um impedimento de obter o alvará para o funcionamento daquele local. Ele está sujeito aí a um processo judicial caso ocorra algum incidente com esse equipamento. Ele pode ter recusa de empresas a dar manutenção nesse equipamento, porque é um equipamento irregular. Ele pode ter que vir a sofrer com o fechamento do estabelecimento até a correção dessa questão, né? Ele assume risco de acidentes, né? Risco à segurança com danos físicos, com danos materiais devido a esse equipamento ser irregular, além de estar sujeito a ter que arcar com indenizações por danos causados a terceiros por estar com o equipamento ali que não atende às exigências normativas. Portanto, é preciso ter muito cuidado e jamais comprar uma plataforma de acessibilidade para escadas baseado somente no preço. É preciso considerar um equipamento que atenda às normas, que seja uma empresa que está devidamente registrada junto ao CREA, e assim você garante que você não vai ter problemas legais no futuro. Investir em uma plataforma de acessibilidade para escada que esteja 100% em conformidade à legislação vigente é essencial, tanto pela segurança dos usuários, que é uma coisa muito importante, quanto pelo respaldo do proprietário, ante qualquer fiscalização, qualquer incidente que aconteça, que um equipamento que não atende às normas pode gerar. E eu reforço esse item com muito cuidado, com muita atenção, porque além de ser algo muito importante para a segurança do usuário, como engenheiro da ESAB, como profissional que já trabalha na ESAB
há alguns anos, eu presenciei, eu vi, eu visitei, eu estive presente com vários clientes, né? Eu perdi a conta de quantos clientes compraram esse equipamento de fornecedores que não tem esse equipamento normalizado, que segue as normas certinho. Muitos fornecedores que não fabricam esse equipamento, eles simplesmente compram o equipamento da China e revendem e instalam ele aqui no Brasil. E aí, na hora desse cliente utilizar o equipamento, ele percebe que o equipamento não atende às normas, que o equipamento não funciona com toda a qualidade, com todo o silêncio, com toda a segurança que deveria funcionar, com toda a automação que esse equipamento deveria ter. Esse cliente ele gasta um dinheiro comprando o equipamento irregular e lá na frente ele tem algum problema, esse equipamento não funciona ou ele sofre até uma denúncia, algum usuário vai lá e vê que o equipamento não atende e denuncia aquele local. E aí, depois de ter passado por isso, esse cliente compra o equipamento com a ESAB para resolver o seu problema, né? Então ele teve um custo, ele gastou um tempo, passou um prejuízo comprando o equipamento que não atendeu às necessidades dele, que não atendeu à legislação, para depois resolver o problema comprando um equipamento de qualidade que atende às normas com a ESAB. Um cliente em específico, né, eu lembro disso de vários clientes, mas eu cito um cliente aqui porque o caso dele foi muito forte, porque ele chegou a comprar a plataforma de acessibilidade para escada 2 vezes antes de comprar pela terceira vez com a ESAB. Por 2 vezes ele tentou comprar esse equipamento mais barato em uma empresa que não era registrada junto à CREA, uma empresa que não fabricava esse equipamento conforme as normas, e por 2 vezes ele tentou instalar esse equipamento e teve problemas. Para na terceira vez ele comprar o equipamento com a ESAB, então a ESAB instalou a plataforma de acessibilidade inclinada no Museu de Itatiba e está lá funcionando perfeitamente, depois desse cliente ter 2 vezes tentado e não ter conseguido. E está lá tentando resolver esse problema na justiça, tentando reaver um pouco do prejuízo que ele passou. Então essas são situações de empresas que não possuem um corpo de engenharia robusto para projetar e fabricar esse equipamento no Brasil e fornecer ele conforme as normas. E aí o cliente acaba ficando na mão e passando um prejuízo com isso. E também passa um prejuízo com empresas que compram esse equipamento, tentam comprar esse equipamento barato na China e adaptar ele aqui no Brasil. E aí esse equipamento não tem peça de reposição aqui no Brasil, o fornecedor não sabe, não tem conhecimento desse projeto, dessa instalação, de como fazer a instalação de modo adequado desse equipamento, e aí às vezes faz uma instalação inadequada. E aí qualquer problema que o equipamento tem, como essa pessoa comprou o equipamento da China, instalou ele aqui no Brasil, ele não tem peça de reposição, o tempo para chegar a essa peça de reposição costuma ser longo, às vezes ele não tem nem o conhecimento para saber por que o equipamento está com defeito, qual peça de reposição ele deveria trocar. E aí acaba recomendando para o cliente trocar uma placa elétrica ou um conjunto de tração por completo, porque ele não sabe avaliar o que naquele conjunto de tração precisa ser trocado ou precisa de um ajuste para o equipamento funcionar. Portanto, eu reforço com você, se você vai comprar uma plataforma de acessibilidade para escada, eu entendo as grandes vantagens desse equipamento, é um equipamento econômico, ele não precisa de obra, é mais rápido de instalar do que um elevador, ele resolve o problema de acessibilidade, mas é muito importante você comprar com uma empresa especializada em acessibilidade, que seja registrada no CREA, que forneça um equipamento de alta qualidade, com garantia e que atenda a normalização, para você não cair no erro que muitas pessoas já caíram de comprar esse equipamento barato, passar um prejuízo, perder tempo e depois resolver o problema contratando a ESAB para fornecer um equipamento com qualidade, dentro das normas e que vai funcionar perfeitamente ali, garantindo a acessibilidade do local. Se você deseja saber o preço exato para a sua plataforma de acessibilidade inclinada, você pode acessar o site da ESAB e preencher esse formulário, né? Então, vou preencher ele aqui com você, né? Vou colocar que é uma plataforma de acessibilidade para uma escada, para um ambiente residencial. O comprimento do percurso é de 3 a 6 metros. A largura do local de instalação, vou colocar que ela é igual ou maior que 1,10 m. Vou colocar que a quantidade de andares da plataforma para escada são 2 paradas, que é o mais comum. A quantidade de patamares de piso plano de descanso na escada, vou colocar que tem um descanso. O trajeto da escada, vou colocar que ele é um trajeto reto, não possui curvas. E vou marcar aqui que é uma plataforma para um ambiente coberto. Eu coloco aqui qual a cidade de instalação do equipamento, qual o e-mail que vai receber esse orçamento, qual o nome da pessoa que vai receber o orçamento. É importante colocar um número de WhatsApp, caso seja necessário um engenheiro da ESAB conversar com você para te explicar um detalhe da instalação
instalação ou pedir fotos do local de instalação, o número de WhatsApp vai ajudar bastante. E aqui você pode colocar um comentário, uma observação, qualquer informação que você ache que é relevante para você obter o seu orçamento com o preço certinho da plataforma de acessibilidade inclinada para a sua edificação. Clicando em enviar, a ESAB vai receber essas informações e pouco tempo depois vai chegar no seu e-mail um orçamento completo e detalhado para uma plataforma de acessibilidade inclinada para o seu local de instalação. Muito obrigado por ter me feito companhia durante todo esse vídeo, ter chegado aqui no final comigo. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer a pergunta tão feita que é quanto que custa uma plataforma de acessibilidade inclinada. Fique à vontade para deixar seu comentário nesse vídeo, suas observações, suas sugestões, né? Eu faço questão de coração de ler comentário por comentário e responder os comentários aí para te ajudar a tomar a melhor escolha possível. Entre em contato com a ESAB, tenha suporte com os engenheiros da ESAB para saber o preço certinho da sua plataforma de acessibilidade inclinada. O que eu puder ajudar, deixe aí nos comentários que eu faço questão de te ajudar no que for possível. Desde já, um grande abraço para você. Muito obrigado por ter me acompanhado nesse vídeo. Espero encontrar com você em outros vídeos. E é isso. Um grande abraço e até mais.